Deus é bom, Deus é fiel. Irmãos, e a gente precisa, como esse louvor, a cada dia querer ser usado por Deus. A cada dia é bom a gente ansiar para falar, Jesus me usa, para a gente se interessar pelas coisas de Deus, por a gente querer mais as coisas de Deus, por a gente querer mais ser envolvidos pelo poder de Deus, irmãos. Gênesis capítulo 37, verso 23 e 24. Amém, igreja? Diz a palavra do Senhor: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém, irmãos? Poderia se sentar por um minutinho, irmãos? Irmãos, Deus é fiel e Deus, irmãos, Ele traça um plano, um caminho para cada ser humano. Quando nós olhamos para essa palavra no culto na direção dos jovens, no culto dos jovens desta igreja, irmãos, nós vemos aqui um jovem que era sonhador, mas ele não sonhava qualquer sonho, ele sonhava os sonhos que vinham da parte de Deus. Uma pergunta para nós hoje, irmãos, aonde estão os teus sonhos? Aos quais pés estão os teus sonhos? Que tipo de sonhos você tem tido? Será os sonhos de Deus ou sonhos que não vai te levar a lugar algum? Porque, irmãos, quando se fala de sonhos de Deus é projeto de Deus. E quando é projeto de Deus, um sonho de Deus, aquilo que vem para o teu coração, irmão, você sonha e logo depois vai concretizar. Mas quando nós começamos a viver talvez uma vida de qualquer maneira, não passa de sonhos que não vêm de Deus. Não passa sonhos que depois se tornam como pesadelos na vida de alguém. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos um menino indo em direção aos seus irmãos. Um menino ao qual, irmãos, quando ele foi avistado, logo, seus irmãos tramaram contra ele. Irmãos, a nossa vida hoje é basicamente isso. Infelizmente, há pessoas maus do nosso lado. Infelizmente, lá fora há pessoas torcendo para nós cairmos. Sabia, irmãos? E o nosso adversário, que é o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. José, irmãos, quando chegou naqueles irmãos, eles arrancaram a túnica dele, que foi o primeiro versículo que nós lemos, tiraram-lhe a sua túnica. Irmão, talvez você entrou aqui hoje se sentindo que você perdeu alguma coisa, que talvez alguém tirou alguma coisa de você, que talvez o inimigo tenha tirado alguma coisa de você. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que tiraram de você, mas se você tem um sonho, o teu sonho está firmado em Cristo, eles vão acontecer. Aleluia. Irmãos, então no segundo verso, ao qual nós lemos, aqueles irmãos lançaram ele dentro de uma cisterna. Que jeito você entrou aqui, jovem? Que jeito você entrou aqui, igreja? Dentro de uma cisterna. Irmão, dentro de uma cisterna ali, eu acredito que José, ele chorou. Irmão, no chão não tinha saída, dos lados não tinha saída. Mas olhar, ele olhou sim. Mas para onde mais ele olhou? O único lugar que havia uma saída para ele, ele olhando para... Igreja, para onde José tinha que olhar? De onde viria o socorro dele? De onde? De cima, irmãos. Ainda todas as possibilidades, dizendo não vai dar certo, você perdeu, já era José. Mas se ele olhasse para cima, ele poderia ver um pássaro passando. Ele poderia ver um animal passando. Aleluia. Irmãos, a irmã Inês, eu acho que ela veio aqui na quinta-feira, ela falou uma palavra que quando ela falou me chamou a atenção. Sabe o que ela falou? Sobre o amor, que o amor de muitos se esfriariam. A pergunta não é dizer que o amor esfria, mas a pergunta é por que o amor de muitos tem se esfriado? O amor a Cristo. E sabe por quê? Porque as armadilhas, as coisas lá fora, vai fazer de tudo para você cair dentro da cisterna e de lá você não sair. Xalamarcantas, Deus já está aqui, irmãos.
O problema, sabe o que é? Quando está dentro da cisterna, o amor em Deus se esfria. Quando está dentro da cisterna, você pensa, não tem mais jeito, acabou, os meus sonhos então se encerram aqui. Mas quando nós estamos olhando para Cristo, José chorando por causa dos teus irmãos, ele não deixou de crer, ele não deixou de sonhar. O fim dele não foi a cisterna. Sabe o problema, irmão, de quando nós estamos na cisterna? Jesus ama você. A maioria de nós, quando estamos dentro da cisterna, você deixa de olhar para o alvo. Você começa a olhar para o irmão da direita, você começa a olhar para o irmão da esquerda. Você começa a olhar para o pastor, você começa a olhar para o pregador, você começa a olhar para o obreiro. Você cai, você se desvia. Irmão que era para estar em cima, eu vou falar. Irmão que era para estar em cima desse púlpito hoje pregando, está dentro da cisterna hoje, sabe por quê? Ninguém te fez o amor esfriar, mas você estando dentro da cisterna, deu lugar para você mesmo desacreditar das promessas de Deus sobre a tua vida. Não deixe os sonhos de Deus morrer dentro de você. Continue olhando para o alvo. O nosso alvo é quem? Aleluia, tem alguém aqui que está entendendo? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Não é cisterna que te vai fazer você deixar o teu amor morrer, irmão. A cisterna, ela vem cheia de pecado. Mas quando nós olhamos para o alto, Ele não só nos tira da cisterna, mas nos leva a ver uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida sem pecado. Irmãos, quem não dava nada por Ele como propósito de Deus, foi vendido, foi apanhado, foi para a prisão, mas depois chegou à posição de governador. E aqueles ao qual não dava nada para José, José, você fala que nós estamos se prostrando de você, como? Isso é impossível. Mas quando José chegou à posição de governador, aqueles que zombaram, aqueles que tramaram contra ele, teve que se render a ele. E José não quis pisar, José não quis castigar, mas ele foi o homem de Deus, ao qual sofreu, mas também foi o homem de Deus para depois dar a mão. Amém, irmãos? Feche seu olho, querido Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, faça de nós, Pai, faça de nós como José. Jesus, um servo, Pai, que foi fiel ao Senhor, quando ele estava ali nas mãos de Potifar, Pai, quando aquela mulher ali tentou agarrar ele, deita-te comigo, e o José fala, não, porque eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Meu irmão, nós devemos pensar que eu não vou beber, eu vou pecar não é contra homem, mas é contra Deus. Todo pecado, tudo que é errado, eu não posso fazer, não é por causa de alguém que está à minha volta, mas eu tenho que ter a consciência que tudo que é errado, e eu digo não, eu estou dizendo sim para Cristo. Jesus, assim como José, nos faça viver em Tua presença, faça-nos viver em Teus sonhos. Jesus, aqui tem jovens com sonhos, aqui tem uma igreja com sonhos. Jesus, ressuscita este povo. Se tem alguém aqui, Pai, que já pregou e hoje não prega, levanta. Se tem alguém aqui vivendo, dizendo, Senhor, o amor acabou. Por que acabou? Porque não está olhando para o alvo, está olhando para quem é pecador. Mas nós estamos aqui nessa noite para declarar que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. O Senhor Jesus é o nosso alvo. O Senhor morreu por nós. O Senhor morreu, Pai, para nos dar a vida eterna e para que nós sejamos testemunhas aqui. Talvez tenha muita gente chorando como José chorou aqui hoje, mas nos faça testemunhar, Pai, a Tua vontade, o Teu poder para a Tua glória. Lá fora, Pai, a cisterna querendo tragar nós, o Teu povo, Jesus, mas nos guarda e nos livra de todo o mal, de toda cilada, de toda, Pai, armadilha, Jesus, e nos faça triunfar. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu reino, em o nome de Jesus.